Palavra de vida eterna, hoje sábado, dia 27 de maio, palavra de Deus hoje do Evangelho de São João, capítulo 21, versículos de 20 a 25. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que vai te entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa isso? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho destas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Hoje nós estamos no finalzinho do Evangelho de São João. É o último capítulo, né? Se a gente pegar a Bíblia, o Evangelho de São João tem 21 capítulos. E esse trecho de hoje é o finalzinho, né? É a conclusão do Evangelho de São João. E que João mesmo, discípulo amado, né? Ele fala ali até de quando Pedro se dirigiu a Jesus e perguntou acerca dele, né? Parece que ele levou um fora aí de Jesus, né? Jesus falou para ele: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa isso, né? O que você tem a ver com isso? Jesus falou isso para Pedro. Ele falou assim: o que importa é me seguir, vem e me segue, né? Tem coisas que não te interessam. Enfim, e aí depois São João, que escreve, né? Que é o discípulo amado e que escreve este evangelho, ele vai falar uma coisa muito interessante. Ele vai dizer assim: este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu. Então, o próprio João escreve todo o Evangelho, né? E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. É o testemunho que ele dá. E olha o que ele fala: Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, não caberiam no mundo os livros que deviam ser escritos, né? Para a gente poder perceber que muita coisa não foi escrita. Aquilo que está na palavra de Deus, não é? É somente uma parte, um pouco, né? É lógico que aqui está o essencial, até mesmo porque foi iluminado pelo Espírito Santo, né? O autor desse livro aqui é o Espírito Santo, através dos seus autores aqui, né, bíblicos, humanos. Mas quem ilumina, quem escreve é o Espírito Santo. Então aqui praticamente tem o que é essencial. Porém, São João está dizendo que tinha muito mais coisa para ele colocar aqui, né? Então a gente vai percebendo que depois é o Espírito Santo que vai também mostrando, iluminando, né, aquilo que muitas vezes talvez não tenha sido escrito, né? Por isso que depois nós temos na igreja, né, a nossa fé, ela não está baseada somente na palavra. Nós temos como fonte, né, de revelação a palavra de Deus, a tradição e o magistério. Nós acreditamos também naquilo que falam os santos, os papas, não é? O magistério da igreja, aquilo que a igreja ensina
nós temos como revelação. Então, muitas vezes a gente pergunta, né? Mas está na Bíblia? Não necessariamente, né? Pode se basear na Bíblia, mas às vezes algumas coisas não necessariamente estão aqui, mas que depois foram sendo, não é, sopradas pelo Espírito Santo, e toda a caminhada da igreja foi se, não é, acolhendo o sopro do Espírito Santo e foi sendo estudado e anunciado. Então isso é muito interessante, né? A gente falar, a gente pensar um pouquinho nisso, né? E pedir aí, estamos hoje, vigília de Pentecostes, possamos pedir ao Espírito Santo aí que nos dê justamente esse entendimento, né? Esse entendimento para o mistério, para as coisas de Deus, para a palavra. E um dom, né, que ainda faltou nessa semana foi a ciência, o dom da ciência, a gente enxergar, né, também no mundo os vestígios de Deus, em tudo a presença de Deus. Que o Espírito Santo seja derramado no seu coração, na sua vida, possa te iluminar, para que você descubra o sentido da sua vida, para que você tenha gosto de viver. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.